Neste vídeo, iremos apresentar o algoritmo de Marlowe para clipping. Para isso, precisamos entender o que é o polígono clipping ou recorte de polígonos. O recorte de polígono é uma das tarefas básicas que os computadores fazem o tempo todo. É uma operação básica na produção gráfica de todos os tipos. Existem vários métodos bem conhecidos de corte de polígono, ou polígono clipping, cada um com suas vantagens e desvantagens. O mais antigo, criado em 1974, é chamado de algoritmo de Sunderland-Hodgman. Na sua forma básica, é relativamente simples. Ele também é muito eficiente em dois casos importantes. Um quando o polígono está completamente dentro dos limites e outro quando ele está completamente fora da janela de visão. Temos também o algoritmo de Lyman-Bersky, de 83, que é um algoritmo mais complicado, mas em certos casos, menos interseções precisam ser calculadas do que para Sunderland-Hodgman. Portanto, pode ser um pouco mais rápido quando muitas linhas de polígono se cruzam com os limites de recorte. No entanto, é mais sensível aos polígonos desagradáveis. Temos também outro algoritmo, que é o algoritmo de Euler, de 1977, que é ainda mais complicado, mas é o que você precisará se quiser cortar um polígono contra uma janela de visão que não é retangular. Também temos o algoritmo de Cohen-Sunderland, que será apresentado mais adiante, que é a base para o algoritmo de Marlowe. Há ainda mais formas de recortar um polígono. Nenhum deles é totalmente perfeito. Muitas vezes é possível alimentar um polígono estranho para um algoritmo e recuperar um resultado incorreto. Um dos vértices desaparecerá ou um vértice fantasma será criado. Portanto, a procura do algoritmo de recorte perfeito ainda está aberta. Um polígono geralmente é armazenado como uma coleção de vértices. Qualquer algoritmo de recorte pega uma coleção e produz uma nova coleção a partir da primeira. Assim sendo, um polígono cortado se torna um novo polígono. O algoritmo de Marlowe foi criado por Patrick Gilles Marlowe. Nascido na França, é PhD em Ciência da Computação e Computação Gráfica, tirado em 1986. Este algoritmo é um melhoramento do algoritmo de Cohen-Sunderland, executando o mesmo com mais testes, como vai ser explicado a seguir. Bom, eu vou falar um pouco sobre o conceito do algoritmo de Marlowe, mas antes, como ele é baseado em um algoritmo que já foi estudado no semestre passado, não tem como eu explicar esse algoritmo sem antes relembrar o algoritmo de Cohen-Sunderland, que, como todos devem lembrar, é um algoritmo que tenta evitar cálculos complexos para determinar a região de clipping para segmentos de reta. Mas como ele faz isso? Ele se divide em 9 regiões representadas por um código de 4 bits, B1, B2, B3 e B4. Determinando os valores desses bits para ambos os pontos do segmento, comparamos os bits B1 a B4 usando as operações e OR, ou seja, se ambos os pontos forem iguais a zero, significa que o segmento está dentro da região de clipping. Porém, caso um dos bits for diferente de zero, então o ponto estará ou acima, ou abaixo, ou à direita, ou à esquerda da região de clipping. Aqui podemos ver o esquema de como o algoritmo é dividido e o seu funcionamento. Caso ambos os pontos do segmento seja igual a zero, ele vai se encontrar na região de clipping. Os demais, caso ele cruze a região de clipping, significa que o restante do segmento da reta está fora da região de clipping. Então, o Marlowe segue essa mesma linha. Ele calcula os códigos da região para cada ponto final dos segmentos do polígono. Então, ele verifica se todos esses segmentos estão na região de clipping e faz mais um teste, chamado de teste de giro ou turning test, para cada ponto do polígono, para ver se existe algum ponto fora da área de clipping. E por mais que esse teste seja suficiente para garantir um corte correto, ainda existem casos complexos que rejeitam o processo de Cohen, necessitando de algoritmos mais específicos. O algoritmo de Milo, ele usa o famoso algoritmo de Cohen como base, então ele basicamente é uma melhoria para esse código, ele não deixa de usar Cohen na implementação. Considere as seguintes regiões de corte aqui da imagem. As regiões que têm apenas um número 1 na sua composição são regiões de 1 bit, e as regiões que têm dois número 1 são de 2 bits. O algoritmo de Milo ele trabalha basicamente sujeitando todos os vértices do polígono a um teste extra, denominado Basic Turning Point Test, ou teste de viragem. Esse teste verifica se o ponto atual está em um dos 4 cantos fora da janela. O primeiro passo é conhecer o tipo de segmento que se tem, analisando o começo do segmento e o final. Então vamos analisar esses segmentos aqui. No caso dos segmentos A e B,
eles têm casos de 1 e 1 bit, ou seja, começam em uma região de 1 bit e terminam na mesma região de 1 bit, no caso de A. Porém, no caso de B, o segmento começa em uma região de 1 bit e termina em outra região de 1 bit, então ele tem que ter um turning point. O turning point é calculado a partir da ordem das duas regiões que ele intercepta ali. E uma tabela de pesquisa definida no código da descrição, a tabela TCC. Já os segmentos C e D, um ponto possui o código de 1 bit e o outro de 2 bits. Então entra no caso especial. Se o ponto final é um código de 1 bit como no segmento C, temos a seguinte questão: se P end Q resulta em um valor diferente de zero, não há turning point. Agora, se eles resultam em zero, precisa então do teste extra. Um subcaso desse caso especial é o qual começa em 1 bit e termina em 2 bits no nó da extremidade. Como o segmento D, por exemplo, ao fazer o end de ambos os códigos resultar em diferente de zero, esse deverá ser tratado pelo teste. Se o resultante desse end das duas regiões for zero no caso, ele necessita de dois testes, então dois turning points. O teste aplicado aqui irá gerar o ponto B ali da imagem. E A será gerado utilizando a tabela TCC de acordo com a seguinte fórmula. TCC ele é um vetor subdividido de acordo com suas entradas. O último caso é o do segmento que começa em 2 bits e termina em 2 bits no final, como os segmentos EFG, por exemplo. Se ambos os segmentos têm o mesmo código, não necessita de turning point. Se ao realizar o end dos códigos resultar em diferente de zero, então aplica o teste no ponto final. P é um polígono qualquer, sendo que P0, P1, P2 e P3 é um vértice desse polígono. CP recebe o retorno da função C, sendo que a função C retorna uma encriptação do ponto P passado, sendo que essa encriptação são 0 e 1, dependendo de onde o vértice se encontra. Depois ele entra no loop, que vai de 1 até o número de vértices mais 1. Dentro desse loop, ele faz a variável Q receber PI, que é o próximo valor depois de P. CQ recebe a encriptação de PI. Logo após é feito o clipping do segmento P até Q, utilizando o algoritmo de Cohen-Sutherland. Logo após é feito um caso de teste para verificar se o segmento PQ está fora da região de clipping. Caso esteja, ele é feito um teste para o caso complexo. Logo após é feito um teste básico para a rotação dos pontos. P recebe Q, o PI nesse caso. E como P recebeu o Q, CP tem que receber o CQ. Por final, entra no loop novamente, sendo que os pontos vão mudar de posição. P vai virar P1, Q vai virar P2 e assim por diante.